Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é resolução de situação-problemas que envolve o gráfico de linhas. Vocês viram em aulas anteriores como construir o gráfico de linha, e hoje nós vamos dar continuidade a essa temática de gráfico de linha. E aí, para isso, eu vou pedir a vocês que revejam a outra aula anterior sobre o gráfico de linha, para que a gente consiga aprofundar na resolução de situação-problema. Acompanhe comigo o material, fique atento e tire suas dúvidas. O que são gráfico de linha? E aí nós temos o conceito que o gráfico em linhas ou em curva é um gráfico que utiliza-se da linha poligonal para representar a série estatística. O gráfico em linha constitui uma aplicação do processo da representação das funções no sistema de coordenadas cartesiana. Então, nesse sistema, fazemos uso de duas retas perpendiculares e as retas são as dos eixos dos coordenadas e o ponto de intersecção, que é a origem. O eixo horizontal é o eixo das abscissas, o eixo do x, comumente como nós utilizamos nas funções. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, ou o eixo dos y. Então vocês percebem aí, nessa retomada do que é o gráfico de linha, né, que nós podemos constituí-lo, utilizá-lo de forma bem proximal daquilo que era trabalhado no gráfico de barra. Vocês vão ver e perceber qual a diferença entre ambos e como utilizá-lo nessas situações. Então, olha só, nesse primeiro exemplo, vocês percebem que nós temos aí três linhas, uma da cor azul, uma da cor amarela e outra da cor vermelha. A azul, ela está com a legenda de sim, muito. A de cor amarela está sim, pouco. E a cor vermelha está estou insatisfeito. Ao utilizar o gráfico de linha, você percebe que nós podemos utilizar várias entradas ou várias variáveis. Nesse caso, nós percebemos que nós temos três variáveis para ser trabalhada em um único gráfico. Então percebam as características que o gráfico de linha nós podemos utilizar várias variáveis num só gráfico. Veja esse outro exemplo. Nós temos aí no eixo do x a representação dos meses do ano, né? E aí nós temos duas variáveis, uma do produto A e a outra do produto B. E aí percebam que ela vai nomenclaturar ou vai representar os valores do eixo do y e as oscilações a que pertencem os produtos, que são os valores absolutos, certo? Nós temos também esse outro tipo de gráfico que vocês estão acompanhando na telinha, onde ele apresenta no eixo do x, mais uma vez, os meses do ano, e no eixo do y nós temos a quantidade, um valor absoluto, que ele vai variar de 0 a 600 mil. Então, nesse caso, vocês vão perceber a quantidade de linhas que nós temos nesse gráfico. Elas estão representando um dado estatístico acerca de alimentação. Como, por exemplo, a cor azul está representada pelo água e sal, essa da bolinha preta, ou a linha tracejada preta, é o doce, a verde espaguete, a laranja está representada pela lasanha, lilás pela pizza e o rosa recheado. Então, nesse caso, vocês percebem como fica fácil a visualização e a representação daquilo que se quer representar quando nós temos vários dados ou várias entradas
em um único dado ou numa única situação estatística. Tudo bem até aqui? Então, olha só, como construir um gráfico de linha? Então, vocês perceberam na aula anterior e trabalharam atividades em que vocês construíam um gráfico de linha. Hoje nós vamos dar continuidade para vocês relembrarem e, em seguida, nós vamos resolver algumas atividades. A construção do gráfico de linha se dá a partir dos valores absolutos de uma pesquisa. Então, esses valores absolutos ou frequência absoluta podem estar descritos na situação problema, através de um texto ou em tabela, como no modelo abaixo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma tabela representando uma situação problema, onde ela vai trabalhar a produção de veículos de autopropulsão, e nós temos duas colunas. A primeira ela vai se remeter aos anos, e a segunda a quantidade aí produzida, né, por ano. Então, nesse caso dessa coluna de quantidade, nós podemos definir como um valor absoluto, ou, relembrando lá a estatística, nós podemos também trabalhar a frequência absoluta, nesse caso. Mas aí, como nós podemos representar essa tabela numa situação de gráfico de linha? Bem simples. Então, acompanha aí o exemplo do gráfico de linha, onde ele vai apresentar no eixo do X os anos, que vão variar entre 1984 a 1989. Então, percebam aí. No eixo do Y, vocês vão perceber a quantidade de produção de veículo de autopropulsão, que ele vai variar de 0 a 1.200. E aí, em si, nós vamos ter a construção do gráfico, onde ele vai ter as variações que são de acordo com os valores absolutos ou frequência absoluta, e aí você terá a representação gráfica desses dados que são propostos a partir de uma tabela. Tudo bem até aqui? Bem, pessoal, agora nós vamos exercitando para que vocês pratiquem e coloquem todos os seus conhecimentos para ver se compreenderam o que é o gráfico de linha e como construí-lo. Então, acompanhe comigo exercitando. Então, a primeira atividade diz o seguinte: observe a tabela a seguir com as temperaturas máximas previstas para a cidade de Rio Branco, no Acre, em alguns dias do mês de dezembro de 2017. E aí, ele já deu a tabela, vocês percebem que ela tem um título, tem a primeira coluna que vai representar os dias, na segunda coluna nós temos o valor absoluto ou frequência absoluta, que está representado pela temperatura, e aí observem que ela tem vários valores, e aí nós temos agora o comando da questão, que é construa um gráfico de linha para indicar a temperatura máxima no decorrer dos dias. Certo, pessoal? A partir daqui, vocês irão utilizar os conceitos utilizados ou estudados nas aulas anteriores sobre a construção do gráfico de linha. Então, vocês pensem aí como é que vão representar ou inserir esses dados do dia e da temperatura num gráfico de linha. Então, nós trouxemos aí um exemplar feito no Excel, na planilha de Excel, onde vocês percebem que no eixo do X nós colocamos os dias, que eles vão variar do 9 até o 15, e no eixo do Y nós temos as temperaturas que vão variar de 29,5 a 34,5. E aí, vale ressaltar que na construção de gráficos, você começa, se você tiver aí já a tabela pronta, você irá começar pela primeira linha. Então, lá na sua tabela, nós temos lá que começa no dia 9, o valor da temperatura nesse dia era 34. Observem lá no último. No dia 15, a temperatura estava em 32. Mas entre esses dias, a temperatura houve uma variação. Que variação é essa? Então, para isso que se é construído o gráfico de linha, para que vocês tenham a representação
e uma melhor leitura e interpretação acerca de alguma situação ou problema. Vamos à próxima citação? Então acompanhe comigo exercitando. A Escola Alegria de Viver implantou um programa de prevenção de cáries. Para analisar o resultado desse programa, a cada ano a escola faz uma contagem de número de alunos com cárie. Observe o gráfico construído com base nas contagens feitas de 2015 a 2019, e aí ele vai dar algumas perguntas para que você interprete a partir da sua visualização e leitura desse gráfico. Então, acompanhe aí que na primeira perguntinha ele diz o seguinte: podemos dizer que o número de alunos com cárie decresceu em todo o período? O que vocês acham? Então, observando a variação de 2015 a 2019, você vai perceber que houve um crescimento entre 2015 e 2016 e em seguida decresceu. Então, como é que nós podemos construir a resposta aí? Não, pois em 2015 a 2016 houve um aumento desse número. Tudo bem aí? Agora nós vamos a B. Pergunta B. No período apresentado, em qual ano houve mais alunos com cárie? Então, ao observar o gráfico de linha, você vai perceber que onde ele está mais no topo é com o valor de 315. Então, você vai olhar logo abaixo, no eixo do X, e perceberá que esse 315 se remete ao ano de 2016. Então, nesse caso, a resposta é 2016, houve mais alunos com cárie. Em qual ano havia exatamente 217 alunos com cárie nessa escola? Então, você vai observar o gráfico novamente e vai perceber que exatamente em 2018 nós temos 217 alunos com cárie. Mas vejam que há variação dos valores absolutos que estão se remetendo ao número de alunos com cárie. E percebam que, novamente, ela tem uma variação ano a ano. Vamos agora à pergunta D. O que aconteceu com o número de alunos com cárie de 2016 a 2019? Então, observe aí o gráfico mais uma vez. Qual seria a resposta? Então, nesse caso, ela decresceu de 2016 a 2019. Então, percebo que houve, novamente, um crescimento pequeno de 2015 a 2016 e, em seguida, ela decresceu. Bem, pessoal, a aula de hoje foi sobre situação, problema envolvendo o gráfico de linha. Eu vou pedir a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas que deem suporte ao que nós construímos hoje sobre a resolução de problema. E bons estudos e até a próxima!